Caros alunos, nesta aula vamos trabalhar agora com notação científica. O que é essa notação científica? Aquela mesma ideia, como eu posso escrever o número de uma forma diferente. Algumas coisas na natureza, eu tenho números muito grandes. Por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, ou entre um planeta e outro. Com isso, ficaria muito difícil fazer cálculos com números tão grandes. Então, tem um exemplo aqui, ó. Imagine esse número. Olha o tamanho desse número. Muito grande. Como poderia escrever esse número de uma forma mais simples, menor, que dá a mesma ideia desse valor todo? A quantidade de zeros que eu tenho. Muito grande esse número. O que eu vou fazer? Vou passar esse número, então, para a notação científica. Como que eu passo, então, para notação científica? É sempre assim, ó. Alguma coisa vezes o 10. Notem, se alguma coisa vezes o 10, estou trabalhando com a potência de base 10. E ainda, o que é esse alguma coisa? Se é na notação científica, eu tenho uma regrinha para seguir. Esse número, que é alguma coisa vezes 10, nunca pode ser menor do que 1, nem maior do que 10. Então, tem que ser um número que está entre 1 e um número menor que 10. Por exemplo, poderia ser 1, poderia ser 9,99, mas nunca poderia ser o que? 0,9 ou 10. Então, notem, sempre alguma coisa vezes 10. E esse número vezes 10 nunca pode ser menor do que 1, nem 10 ou maior do que 10. Ok? Bom, na onde a minha vírgula está? Não tem nem vírgula, então ele está aqui, ó, nessa posição. Então, esta vírgula vai ter que deslocar nesse sentido. Mas ela não pode ficar em qualquer lugar. Então, não pode parar ali antes do 1. Isso ficaria 0,1. Ok? Porque essa vírgula vai determinar aonde, que número que vai ficar vezes 10. Então, vai ter que fazer isso aqui, ó. O único lugar que ela pode ficar é aqui, 1,0. Porque não pode ser menor do que 1, nem 10 ou maior do que 10. Então, se ficou ali essa vírgula, ficou 1. Então, já tem o número, 1 vezes 10. Mas notem, 10 elevado ao quê? Quantas casas essa vírgula se movimentou? Da onde ela saiu até onde ela chegou. Vou verificar. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Notem, não estou contando quantos os zeros. Estou contando quantas casas essa vírgula andou. Se ela andou 18 casas, então ficaria 1 vezes 10 elevado a 18. Aqui. Esse número está na notação científica. 1 vezes 10 elevado a 18 representa aquele número enorme que estava ali. Então, fica muito mais fácil trabalhar com o número pequeno dessa forma do que com aquele número daquele tamanho. Como que 1 é o elemento neutro da multiplicação, 1 vezes qualquer coisa não muda nada, posso escrever isso aqui como sendo 10 elevado a 18. Um outro exemplo. Olha o tamanho desse número. Muito grande. Como que eu faço para escrever esse número de uma outra maneira, menor, que representa o mesmo valor? Ou seja, na notação científica. Então, é sempre alguma coisa vezes 10. Lembrando que esse alguma coisa sempre tem que ser o número maior ou igual a 1 e menor do que 10. A vírgula está aqui, ó, quando eu não a vejo. Ela vai ter que se deslocar nesse sentido
E notem que ela vai ter que ficar o quê? Na onde? Olha só. 3,5. Ó, 3,5 é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Não poderia ser antes do 3, senão ficaria 0,35. Não posso ter um número menor do que 0. Nem poderia ser depois do 5, senão ficaria 35. Maior do que 10. Então, o único lugar que a vírgula pode estar é nessa posição. Então, ficou aqui, ó, 3,5. Notem que eu vou contar quantas casas a vírgula se moveu, se locomoveu naquele sentido. Não quantos zeros. Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12. Se o aluno só contar os zeros, ele vai colocar como expoente 12. Está errado. Ele andou mais uma casa. Andou ali mais uma. Então, vou ter o expoente é o quê? 13. Então, ficou 3,5 vezes 10 elevado a 13. Notem, não é contar quantos dos zeros. É contar quantas casas a vírgula se moveu, se locomoveu. Ok? Então, lá, 3,5 vezes 10 elevado a 13 representa aquele número tão grande.